Turma, olha só, mais um vídeo do Eu Balconista aqui para vocês. E nesse medicamento de agora eu vou mostrar um remédio para vocês que vende demais dentro da farmácia. E é dessa nossa linha de medicamentos controlados. Então, na hora de você anotar no seu caderninho aí como é que você vai vender e dispensar esse medicamento, você precisa saber todas essas informações que eu vou te passar aqui agora para que você consiga ser referência lá dentro dessa farmácia, tá bom? Então a gente vai começar aqui hoje sobre esse medicamento aqui, ó, Tilex, tá? E o Tilex, ele é muito importante, ele é um medicamento onde a classe dele ele é ético ou referência. E a partir dele a gente vai conhecer outros medicamentos também e ele fica na parte dos controlados, tá? E o que é importante eu dizer, né? Se ele está na parte dos controlados, provavelmente ele vai ser um medicamento que você não vai conseguir vender ele sem a receita desse medicamento, tá? E para começar já a falar de receita médica, para você dispensar esse medicamento, você precisa ter, o seu cliente precisa ter uma receita que a gente é conhecida como C1, que é a receita branca, tá? Ela é de cor branca, que ela fica, quando eu vou ensinar para as pessoas aqui, eu falo que ela é C1 branca e ela fica em pé, tá? Justamente para você ter sempre a direção do que como você vai dispensar. Sem a receita médica você não vai conseguir fazer isso e com certeza ele vai te dar problema. Outra coisa que é importante eu te dizer é que por ele ser receita branca e ele ser controlado, ele também não vai estar disponível naquela parte de fora da farmácia. Ele precisa estar dentro de um armário e que seja organizado pelo farmacêutico ali, beleza? O que é importante você entender sobre esse medicamento na hora de dispensação, tá? Tudo que eu tô falando para você aqui, já desculpa um pouquinho, eu tá um pouco gripado aqui, mas eu preciso falar do medicamento, tá? Mas olha só, sobre a receita médica, ela é muito importante porque muitas pessoas aqui, elas não conseguem dispensar esse medicamento de forma correta. Como que é isso, Abraão? Primeiro que você precisa entender que esse medicamento, ele é o controlado. Primeiro ponto, beleza. Segundo ponto é a receita médica. Terceiro ponto é que ele existe de basicamente 2 miligramas, tá? Que são as apresentações do medicamento. E a primeira apresentação dele é 500 miligramas de paracetamol e 30 miligramas de codeína. E aí a primeira coisa que você precisa aprender é que aqui é uma junção de 2 analgésicos, tá? Então são 2 analgésicos, ou seja, a gente já sabe que esse medicamento é para dor. Se você já é meu aluno Procler, que você está aqui já há algum tempo, você sabe que tudo funciona como uma engrenagem, tá? E esse medicamento aqui, a gente já aprendeu ele no remédio lá no primeiro módulo que chama Tylenol. Tá? Quando a gente fala de paracetamol, a gente está falando do principal referência que é o Tylenol, e aqui existe uma cadeia por trás disso tudo que são genéricos e são todos similares. Beleza? E a codeína é um outro analgésico, por isso que ele é um remédio controlado, por conta dessa substância aqui, ó, da codeína, tá bom? E ele existe também em outra apresentação, que é 500 miligramas de paracetamol e 7,5, deixa eu ver se eu lembro aqui, 7,5 miligramas de codeína. Ele existe dessas duas formas. E aí, Abraão, para que esses remédios existem 2 dosagens se eles vão tratar dores, né? É que nessa miligrama menor aqui, ele vai ter uma indicação de dores mais leves, tá? Dores mais leves. E esse aqui, o médico vai estar sempre passando ele quando for dores mais fortes, tá bom? Justamente por conta dessa miligrama aqui, tá bom? Então, para que serve esse medicamento, tá? Para que serve essas 2 junções aqui, paracetamol, codeína? Aí a gente já vai para a parte de indicação. Toda vez que a gente está falando do Tilex, a gente está falando de um medicamento que vai ajudar em questão de dores, tá? Então ele é muito eficiente. Lembrando que aqui, ó, aqui ele existe de uma única apresentação. Aqui ele vem apenas, existe apenas com 12 comprimidos, tá bom? Essa é a única apresentação dele. Aqui ele existe 3 apresentações possíveis, tá? Ele existe uma caixinha com 12, ó, com 12 comprimidos.
com 24 comprimidos e com 36 comprimidos. Isso é importante você saber, porque na hora que essa receita chega lá dentro da farmácia, só de você entender por quanto tempo esse cara vai utilizar, você já está aumentando o seu poder de venda aqui. Então isso é muito importante, tá? Porque aqui você poderia conseguir fazer uma venda maior, com maior quantidade de comprimidos, onde você vai obter uma maior lucratividade. E às vezes por não ler a receita de forma correta, por não estar interpretando essa receita de forma correta, você deixa dinheiro na mesa e deixa de vender e deixa de ajudar o teu cliente também, porque provavelmente ele deve estar utilizando ali para uma dor mais intensa e ele poderia estar levando uma quantidade maior justamente para ele ficar tranquilo na recuperação dele. Então isso é importante, tá bom? A indicação, toda vez que a gente está falando desse aqui de 7,5 miligramas, e aí isso é importante, tá? Algumas receitas pode estar escrito lá Tilex 7,5 miligramas e não está errado, tá bom, pessoal? Sempre que essa receita vir escrito 7,5 miligramas, você tem que entender que é 500 miligramas de paracetamol, porque ele não vai mudar. O paracetamol vai ser sempre nessa dosagem. O que vai mudar é sempre o codeína nos dois medicamentos, nas duas apresentações, tá bom? Só que aqui a gente está falando de um medicamento que vai ajudar na questão de dor de intensidade leve. E quanto que o de 30 miligramas, a gente vai estar sempre utilizando ele ali para alívio de dor de grau moderado a intenso, tá bom? Então vou botar aqui, ó, moderado a intenso. Beleza? O que é importante? Nesse de 30 miligramas aqui, ele é muito utilizado ali para pós-traumas, né? Questão de entorse, luxações, contusões, fraturas, distensões musculares, todas essas questões, tá bom? Outra coisa que é muito comum de estar sempre sendo utilizado aqui é para outras funções que é corriqueiras dentro da farmácia, que é pós-operatório. Um exemplo, o cara caiu de moto, fez uma cirurgia ali no joelho, por exemplo, teve que fazer um procedimento mais forte. Quando ele vai se recuperar em casa, é muito comum do médico passar esse remédio para que ele tenha essa eficácia melhorada na questão de dor. Outra coisa, pessoas que vão no dentista e faz algum procedimento muito forte ali e o médico entende que só o antibiótico, o anti-inflamatório não vai resolver a dor do cara. Então ele vai lá e passa também o Tilex ou algum derivado que você vai aprender aqui para essa dor. Lombalgias, neuralgias, dores nas articulações, é muito comum desse medicamento estar sempre indicado. Então, eu gosto sempre de falar o que é mais comum dentro da farmácia, porque se esse cara vir comprar esse medicamento, para que você entenda que é comum de vir essa receita assim lá dentro. Só que eu não quero mais que você só pegue o medicamento e entregue ele no balcão. Você precisa ser referência lá dentro. E para você ser referência, aumentar a sua autoridade, fazer uma venda bem feita, porque aqui também dá para você fazer vários agregamentos de valor, que eu chamo, né? Tem como você colocar outros produtos para você estar levantando essa venda e trazendo bem para o teu cliente. É muito importante isso, tá bom? E Abraão, como que funciona esse medicamento, né? Então, como que funciona? Ele possui dois medicamentos analgésicos. Toda vez que eu falo de medicamentos que são analgésicos, eu estou sempre falando em medicamentos que tratam a dor, beleza? Então, ele vai ajudar na dor do seu cliente ali. Então, assim, ele vai propiciar um alívio da dor, proporcionar um alívio da dor no seu cliente, com certeza. E ele é muito, muito, muito eficiente, tá bom? Para toda indicação do medicamento, a gente também tem uma contraindicação, tá? E que contraindicação é essa? Criança não pode utilizar esse medicamento. Criança, então menores aí de 12 anos não pode utilizar esse medicamento. A gente está falando de duas fórmulas do produto. Então, alergia também não pode, porque pessoas podem ter sensibilidade ao paracetamol ou à codeína, então não pode utilizar. Amamentação, pessoas que estão amamentando, gestantes, e eu vou colocar aqui por minha conta também idoso, tá? Toda vez que você for vender um medicamento, você tem que verificar se esse idoso ele pode tomar aquela dosagem ali por conta justamente da dosagem. A gente precisa ter muito cuidado. Pessoas que têm problema nos rins, no fígado, hepáticos,
cardíaco também tem que ter esse cuidado na hora de dispensar esse medicamento, para que você não traga nenhum dano para esse cara. Então, mesmo ele já tendo passado pelo médico, mesmo o cliente já imunizado da sua receita C1, você precisa fazer essas perguntas para você identificar como é que é a melhor forma dele tomar esse medicamento, beleza? Outra coisa que é importante é a posologia do medicamento, ou seja, como que o meu cliente deve tomar esse medicamento, né? E aí é importante eu sempre te dizer o seguinte, tá? As doses desse tipo de medicamento aqui, elas podem sempre ser ajustadas pelo médico, sempre. Tem médico que gosta que utilize de uma forma, tem médico que gosta que utilize de outro, mas geralmente vai ser um comprimido de 4 em 4 horas, tanto de 7,5 miligramas como 30 miligramas. Então vai ser aqui, ó, tomar um comprimido de 4 em 4 horas. Mais uma vez, é sempre o médico que pode decidir isso. Então é o médico que vai entender qual que é o tipo de dor, porque em alguns tipos de dores, né, deve ser utilizado, pode ser utilizado até 2 comprimidos por vez desses medicamentos aqui. Só que a gente não tem um poder disso. Quem consegue verificar se há a necessidade de tomar mais de um comprimido é sempre o médico que vai entender esse caso. O meu cliente aqui está tomando 2 por dia. Mesmo ele tomando 2 comprimidos por dia desses medicamentos, ele não deve ultrapassar 8 comprimidos de jeito nenhum. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que é importante, esse cara está tomando esse medicamento várias vezes por dia e muitos dias já. Lembrando, se esse cara está sentindo dor, se os medicamentos não estão ajudando o teu cliente na dor, o que ele tem que fazer, o que você tem que ajudar na atenção com ele, cara, é o seguinte, você precisa retornar no seu médico lá para que ele entenda se realmente você precisa tomar esse medicamento ou por que essa dor não está sendo sanada. Você precisa voltar lá para ele refazer os exames, fazer uma outra avaliação e entender o que está acontecendo, beleza? Outra coisa que é importante, esse comprimido aqui, ele nunca ele deve ser mastigado ou partido, tá? Toda vez que você for vender o medicamento para o seu cliente, ele tem que tomar o comprimido inteiro, sem quebrar esse medicamento de forma nenhuma, tá bom? Porque com certeza, se ele quebrar, se ele mastigar, se ele partir, provavelmente a eficácia do medicamento vai estar comprometida ali. Abraão, meu cliente disse que esqueceu de tomar o medicamento. O que ele deve fazer? Ele deve tomar o medicamento assim que lembrar, tá? Só que ele deve sempre seguir os horários aqui, tá bom? E ele nunca vai lembrar de tomar mais de um comprimido por dia, a não ser que o médico tenha entendido que ele precisa tomar 2 por dia, ou 2 naquele horário. Mas ele não deve duplicar as doses de forma nenhuma, tá bom? Outra coisa, sempre com a recomendação médica, sempre. Você precisa ter esse cuidado, tá bom? Outra coisa que é importante sobre os medicamentos, né? Esse medicamento, ele é a base de uma fórmula que é paracetamol com codeína. Então, ele existe genérico sim, vou botar aqui, e os genéricos dominam o mercado, tá? Existe vários medicamentos. Existem similares também dele no mercado, só que os similares não são muito vendidos, mas eu já trabalhei com 2, que chama Cordillex, vou botar aqui para você. Cordillex da Geolab. E existe um outro que é bem conhecido, chama Paraldrin, que é do laboratório Legrange, tá? Vou botar aqui, ó, Paraldrin, do laboratório Legrange. Por que eu coloco os laboratórios nos similares? Porque balconista bom é aquele que entende dos laboratórios dos similares também, porque mostra que você sabe, beleza? Outro que é importante que eu vou colocar aqui nesse cantinho para vocês são os éticos, né? Os éticos, eles são muito importantes porque na grande maioria são sempre receitados os médicos, dificilmente o médico coloca o similar na receita médica. Na receita médica vai estar sempre escrito Tilex ou a fórmula do produto, paracetamol mais codeína, ou ainda pode estar lá um que chama Agud, eu vou colocar só os principais, tá? Do laboratório Biolab, existe um outro que chama Algicod, da Momenta, existe um que chama Codipar, da Supera, existe um que chama Copax, da Germege, só que eu vou colocar um aqui para vocês, que ele também é referência no mercado, tá? Pode vir tanto receitas
pode vir quantidade de receita tanto quanto a do Tilex, porque esse da Paco aqui, ele é do laboratório Eurofarma, então ele foi muito bem propagado e ele existe um comércio muito forte para ele, tá bom? Então é muito importante você entender que existe esses dois no mercado aqui. Lembrando, tá, pessoal? Tudo isso aqui você vai encontrar no nosso próximo módulo, que está lá no módulo ProClerk, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Caso vocês queiram ser referência dentro da farmácia, basta clicar no link e fazer a sua inscrição, que eu te espero do outro lado. Mas eu quero sempre que você entenda que esse cliente, ele está levando um medicamento para dor forte, ele passou por algum trauma geralmente. Então é uma ótima oportunidade de você gerar uma conexão com o seu cliente. Então não dispense esse medicamento de qualquer jeito. Pegue os dados do seu cliente, se assim ele desejar, para que você no outro dia possa estar ligando. E aí, fulano de tal, tudo bem? Eu sou o Abraão, eu estou passando aqui só para saber se você está melhor da dor, se os medicamentos estão respondendo, se eu posso te ajudar em algo mais. Porque sim, se sim, eu posso levar algum medicamento que você esteja precisando ou alguma outra coisa. Essa atenção que você faz é o nosso pós-venda, e esse pós-venda ele é muito importante, tá bom? Então se importe com o seu cliente, que com certeza vai fazer muito sentido, tá bom? Pro finalzinho do vídeo também eu quero que, se você curtiu esse vídeo, aperta aqui em curtiu e compartilha ele com o máximo de pessoas possível para a gente ajudar o canal aqui a crescer e a gente está ajudando cada vez mais farmacêuticos, tá bom? Pega todas essas dicas, coloque em prática e nunca mais dispense o medicamento de qualquer jeito. Não só pegue ele lá no armário e coloque no balcão. Faça uma dispensação correta do produto, tá bom? Até o próximo vídeo.